Olá, pessoal! Vamos para a nossa videoaula 6. Hoje a gente vai entrar num assunto mais gostoso de analisar. A gente vai variar um pouco entre ver aqueles conceitos de economia e ver um pouco de prática de governança das políticas públicas. Então, até agora nós tivemos 5 aulas. Começamos com conceitos, vimos intervenções e vamos passar para a área de governança, que é o nosso tripé da política pública: conceitos, intervenções e governança. Então vamos ver governança e sustentabilidade das políticas públicas no Brasil. Lembrando que a gente teve também o nosso estudo de caso, que vale para todas essas aulas. Esse é o nosso texto de referência, tirado do mesmo livro do IPEA de 2016, chamado Governança Ambiental no Brasil. E aí nós vamos entrar no capítulo especificamente sobre a governança. Não é um capítulo longo, é engraçado que é um dos capítulos com mais subdivisões, mas é um capítulo mais curto. E a gente vai seguir todos esses itens do nosso texto de referência, começando lá com os conceitos norteadores da governança, vai ver um pouquinho da gestão ambiental no Brasil, que a gente já falou no nosso histórico. Entra num ponto da participação da sociedade civil, que a gente não falou muito ainda. E na segunda aula, na parte B dessa aula 6, é que a gente vai entrar e ver alguns instrumentos que são usados hoje no planejamento federal no Brasil. Então, o nosso texto começa nos recordando de algo que a gente já viu em 2 outras aulas, que é esse histórico, tanto do pensamento ambiental quanto da evolução das práticas. E é interessante, quando a gente viu esses marcos, vocês devem ter visto em outras disciplinas, sempre que começa a se falar de desenvolvimento sustentável, de políticas públicas ambientais, surgem esses marcos da Conferência de Estocolmo 72, Rio 92, Rio +20, etc. A gente tem deixado de lado aqui as convenções do clima, que são importantes, porque aí a gente abriria outra agenda enorme também, que tem sido essa agenda do clima nos últimos 20 anos. Então, logo no texto, a nossa autora destaca que nós tivemos nas últimas 3 décadas muitos debates e muitos avanços, mas que ainda assim, apesar do Brasil vir participando desses debates, desses avanços, inclusive institucionais, nós temos problemas ambientais graves, não só o desmatamento, né, que tem ocupado bastante espaço na mídia, mas nós temos problemas de resíduos sólidos, de poluição dos cursos d'água, de desertificação. Então, isso o nosso texto se propõe a fazer uma análise da influência da governança nesses processos todos ambientais. Logo de início, ela também nos chama a atenção, nossa autora, de que o contraste entre os avanços institucionais e a gravidade dos problemas ambientais aponta para uma contradição. Lógico, se a gente está falando que há 3 décadas que a gente vem discutindo e institucionalizando, mas a gente ainda tem graves problemas. Então, algumas dicas desse estudo, algumas pistas para essa possível contradição, são, por exemplo, a setoralização das políticas públicas, a ausência ou, em outras palavras, a ausência de transversalidade. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com meio ambiente trabalha com isso, mas é um desafio. Ao mesmo tempo que a política ambiental tem suas questões e tem sido tratada assim em legislação específica, a gente sabe que se elas não tiverem compatibilidade com as outras políticas, a gente não consegue atuar. Por quê? Porque elas são multidisciplinares mesmo.
Então, uma pista dessa aparente contradição foi ter avançado, talvez, o meio ambiente como um setor separado, mas não na sua interação com os outros setores. É uma das pistas. Ultimamente, até que não, até que a gente vem estudando cada vez mais e vendo rebatimentos de uma política na outra, não é? Principalmente política agrícola e mais recentemente a gente vê manifestações do setor financeiro internalizando os conceitos do desenvolvimento sustentável. Mas é uma das pistas. Os conflitos federativos também. A gente viu, a gente sabe que é a diferença entre os 3 níveis que a gente tem de governo, né? O federal, o estadual, o local, trazem algum conflito que não é exclusivo do setor ambiental, é no setor de saúde, é no setor financeiro, é na distribuição dos impostos. Existem problemas que são da natureza da nossa federação, que acabam impactando na governança ambiental. E um terceiro ponto é o uso excessivo de instrumentos de comando e controle, padrões, qualidade, né, fixar normas e fiscalizar o cumprimento, basicamente o comando e controle, né, dá um padrão, dá uma norma, fiscaliza, se não cumpre, penaliza. Não sobra muito espaço para outros tipos de política. E então, mas a nossa tradição de políticas ambientais começou com instrumentos de comando e controle, mas que a gente viu na evolução do paradigma ambiental, que foi a instituição de normas e padrões, está ali nas políticas, nos paradigmas dos anos 80, né? Entre a economia da fronteira e depois a ecologia radical. A primeira tentativa de compatibilizar essas duas visões foi pela adoção de padrões ambientais. Já passando ao segundo ponto do texto, sobre governança e ciclo de elaboração de políticas, nosso texto começa de cara com uma definição sobre governança global, que ela tirou e citou especificamente a Comissão de Governança Global das Nações Unidas, que define governança como a soma total dos vários modos como os indivíduos, instituições públicas e privadas administram negócios comuns. Trata-se de um processo contínuo, por meio do qual interesses conflitantes ou diversos podem ser acomodados e uma ação cooperativa estabelecida. Quer dizer, isso que a gente espera de um processo de governança, né? Acomodar as diferentes visões e chegar a uma cooperação. Inclui tanto regimes formais quanto arranjos informais. No entanto, eu chamo a atenção de vocês que é o seguinte, uma coisa, apesar dela dizer logo aqui, há diversas definições de governanças, algumas genéricas e outras mais específicas, ela começa justamente com governança global, que é ainda um segundo conceito, que não é só o conceito de governança. Vamos ver então no próximo slide só a governança, lembrando que ela começou com governança global. Então, eu fui buscar num outro autor de políticas públicas uma definição de governança para a gente comparar com esse texto. Foi nessa referência aí de Dias e Matos, Políticas Públicas, Princípios, Propósitos e Processos, que é um livro bem recente, do ano passado. E lá eles destacam que existem sistemas de governança em diversos níveis, do global ao local, em diversas áreas. Então, a governança é muito mais ampla do que governança global, que é seria um tipo específico de governança dentro da governança. Mas nessas novas formas, existem, por exemplo, as baseadas em redes e que configuram uma nova forma de implantar políticas públicas, onde a participação na elaboração de propostas é ampla, bem como é amplo o número de atores participantes. Então, não só Dias e Matos trazem um conceito de que a governança se dá em vários níveis, mas como que a governança moderna, ela inclui
uma multiplicidade de atores. E aí, esses autores destacam, de acordo com o nosso texto, que não existe uma definição única do conceito de governança, quer dizer, concordando com o nosso texto base. Mas também não existe um modelo único de governança, mas existem sistemas de governança inerentes a cada contexto social e histórico. Aí é lógico, a gente viu que todo contexto político, econômico, social influenciam tanto os paradigmas do pensamento ambiental quanto a própria formulação de políticas públicas. Então, certamente impactam a governança também. E aí entra um terceiro conceito, na verdade, que é o de good governance, ou boa governança, que é uma expressão que começou a ser muito usada a partir dos anos 90, especificamente, e ainda se usa a boa governança como um sinônimo de um bom governo, ou pelo menos da normativa de como deveria ser um bom governo. É uma expressão com um componente normativo que informa como deve ser um bom governo, levando-se em conta a dimensão política e econômica. No âmbito político, inclui legitimidade democrática e prestação de contas efetiva. E no âmbito econômico, a definição de direitos de propriedade e a aplicação de princípios de gestão empresarial ao setor público. Então, veja, novamente, nossa velha conhecida, os direitos de propriedade, que são importantes nas análises econômicas. E a questão da democracia e da transparência na prestação de contas à sociedade, ela vem ganhando importância, sim, de muitos anos no âmbito político e no Brasil também. Bom, então já que a gente pegou uma definição de outro autor, só para comparar e acrescentar um pouco, eu achei que faltava um pouco mais da definição da governança logo no início. Voltando ao nosso texto de referência, vemos que a governança não é um problema nem só de gestão, nem só de governo, não é uma coisa ou outra. É a combinação das estruturas institucionais, que são regras, processos e órgãos, com atores sociais e de mercado na definição de políticas públicas. Nesse formato, a governança atribui qualidade ao ciclo de formulação de planejamento e das políticas. Ou seja, quando você tem uma multiplicidade de atores e você tem diferentes formas também de organização e de processos, você tem que tentar abarcar o maior número possível dessas visões e desses processos. E que, assim, não é uma questão só de gestão, nem só de governo, é uma combinação. Então, a governança não por isso que não é fácil de definir, ela é muito ampla, e também não é fácil de executar a governança de nenhuma política pública. E aí já passamos para o terceiro ponto do nosso texto, mas vamos ver os avanços e os conflitos na gestão ambiental no Brasil. Nós vimos na outra aula a estrutura básica de governança ambiental, que foi dada pela Política Nacional do Meio Ambiente. Nós vimos isso quando a gente falou do histórico da política ambiental no Brasil. Então, o foco da estrutura está no CISNAMA, essa política, a PNMA cria um sistema chamado CISNAMA, com um órgão consultivo, que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é complementado o sistema complementado por órgãos estaduais, municipais e também órgãos temáticos, como a Agência de Águas, o IBAMA, etc. E ainda a sociedade civil vem participando por meio de conselhos nos 3 níveis da federação. Quer dizer, o sistema montado para a nossa política ambiental é um sistema bem amplo. Note que a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que criou esse sistema, é de 1981, já na década que iria terminar com a apresentação da nossa Constituição Federal, de 88. Então, ela é bastante afinada com os pensamentos da década de 80 e com aquele período de redemocratização.
Agora, a nossa Constituição tem como princípio essa descentralização da autoridade. No entanto, diz a nossa autora que essa descentralização ainda acontece de forma fragmentada, descontínua e seletiva. Por quê? Porque são muito grandes as diferenças nas capacidades de estrutura de gestão e de governança entre os diversos estados, entre os estados e municípios. Pela nossa própria dimensão, a gente tem municípios enormes, municípios pequenos, a gente tem todo tipo de variedade de capacidades de gestão dentro da nossa federação. Então, duas questões ajudam a fazer essa descentralização, que é um princípio constitucional, descentralização de gestão. A primeira é justamente formar capacidades, o desenvolvimento institucional e formação de capacidade. Os estados e municípios têm investido, sim. A gente vê a própria avanço nas secretarias de meio ambiente, hoje em dia, que chamavam-se órgãos estaduais de meio ambiente nos anos 80, e o espaço e a atuação que essas secretarias foram tomando em todas as unidades da federação. E a Lei Complementar número 140 de 2011, que é aquela que a gente viu durante a evolução do histórico, que foi importante para dirimir algumas dúvidas no processo, principalmente no processo de licenciamento ambiental. Não só, na verdade, essa lei complementar veio para ajudar a especificar competências diferenciadas nos 3 níveis da federação, o federal, o estadual e o municipal. Então, o que faz exatamente essa lei complementar? Fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Então, essa lei tenta clarificar o papel de cada um em todas as questões ambientais, não só licenciamento. Então, a Lei Complementar de 2011, ela traz uma definição completa do que é o licenciamento ambiental, que é o procedimento para licenciar as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras. E quanto à atuação, define ainda que pode haver uma atuação supletiva ou subsidiária. Quer dizer, um ente da federação pode até conferir ao outro o poder para tomar algumas decisões, e aí se torna o caráter supletivo. Ou pode ser somente subsidiário, quer dizer, um ente da federação pode pedir que o outro auxilie, mas sem que seja dele o poder de decisão. Essa basicamente é a diferença entre atuação supletiva e subsidiária. Então, nós vimos que a lei não foi feita para o licenciamento apenas, mas para várias questões ambientais. No entanto, chama atenção nossa autora que a face mais visível da política ambiental acaba sendo o licenciamento ambiental e a fiscalização por meio de medidas punitivas, e ainda porque o licenciamento ambiental é o palco dos conflitos de interesse. Ela evidencia as dificuldades de atuação e de cooperação entre os órgãos. Então, acaba se falando só do licenciamento ambiental, mas ele quase que é como se fosse um locus de discussão de toda a governança ambiental, é isso que ela quis dizer. Ainda, nós não temos só o licenciamento ambiental, nós temos outros instrumentos, como a avaliação ambiental estratégica, o zoneamento ecológico econômico, que poderiam ser usados também, em vez de tudo ser só baseado no licenciamento. Mas o licenciamento é o que está regulamentado. Para algumas aplicações, como falta o necessário amparo legal. Bom, o licenciamento ambiental é um tema
amplo e complexo, e interessante também. E além da legislação, o que está na Constituição e as regras do CONAMA e Política Nacional do Ambiente, tudo, existem as regras de funcionamento do processo. Então, é muito interessante olhar o site do IBAMA, no governo federal, que explica as regras, o passo a passo. E lendo tudo isso, vocês vão ter a noção do quanto é detalhado esse processo e complexo para um empreendedor, para qualquer empreendedor. O licenciamento ambiental basicamente tem 3 fases, que é a licença prévia, a de instalação e a de execução, funcionamento. Para ter uma ideia de como eu tirei do próprio site do IBAMA os fluxogramas para cada fase do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, a parte da licença prévia, a primeira fase, é a parte onde se faz o estudo de impacto ambiental. É um campo de estudo interessante e é um campo de atuação para vocês que são das ciências ambientais. Muitos de vocês vão trabalhar muito com elaboração ou avaliação, as duas coisas, desses estudos de impacto ambiental, e que vem logo na primeira fase do licenciamento. A segunda fase do projeto básico ambiental ou plano básico ambiental é quando já teve a licença prévia, vai ser instalado o empreendimento, e para ele ser instalado, o empreendimento apresenta um plano de como ele vai implementar todas aquelas medidas apontadas no estudo como mitigadoras do impacto ambiental. Então, daquelas medidas apontadas no estudo, vai sair um plano básico. E é só com esse plano básico ambiental aprovado no IBAMA que o empreendedor vai ter aprovada a sua licença de instalação do empreendimento. Aí, olha, o processo termina ali naquela caixa onde está dito: essa licença autoriza o início das obras de implementação do empreendimento. E a terceira fase, que eu tinha chamado de execução, me faltou memória, a palavra licença de operação, que é LP, licença prévia, LI de instalação e LO de operação. Nessa fase, o empreendimento já foi construído, vai entrar em operação e tem que relatar o que ele já fez, que providências já adotadas para que na sua operação estejam em andamento todos aqueles programas ambientais feitos com base nos condicionantes da licença prévia. Então, essa licença autoriza o início da operação observando os condicionantes descritos na licença ambiental emitida. Mas, então, nesses 3 fluxos, vocês veem, tem todas essas caixinhas. Esse processo não é um processo nem rápido, nem simples. Bom, mas esse detalhamento que eu acabei de mostrar não é nem o foco específico da nossa matéria. Vocês vão ter, eu entendo que vocês têm uma matéria específica sobre licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, mas esse ponto era importante para ilustrar a questão da governança. Agora, já passando ao outro ponto do texto, que são os instrumentos econômicos em apoio à governança. O nosso texto destaca logo no início que, em termos de comando e controle, o país já alcançou o que era possível alcançar. Então, que nossa legislação já está bem ampla, focada no comando e controle. Que agora é necessário manter, sim, as ações de comando e controle são necessárias, mas a gente tem espaço para lidar com os novos problemas ou com os meus problemas de uma outra forma, se a gente puder incluir outros instrumentos, como os instrumentos econômicos, em apoio à governança ambiental. Pode-se implementar mecanismos econômicos como instrumentos complementares à gestão ambiental de comando e controle.
Um dos exemplos é o ICMS ecológico ou ICMS socioambiental. Esse é um tema que a gente já tem experiência. Hoje em dia, 17 estados já implementam o ICMS ecológico. Lembrando que o ICMS sozinho já é uma legislação tributária complexa, que tem muitas regras e regras diferentes para aplicação em cada estado. Aliás, o ICMS, a revisão de suas regras, está na pauta da reforma tributária atual. Principalmente, o maior pedido das unidades da federação é uma unificação de regras. Lembrando que ICMS é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Você vê que só o nome desse imposto já é uma coisa complicada. Mas, enfim, o ICMS é um dos nossos principais instrumentos tributários e também pode servir como um instrumento de gestão ambiental, para compensar e estimular a conservação e o uso sustentável dos recursos ambientais. Então, mas como exatamente que o ICMS pode fazer isso? Existem municípios que apresentam melhor desempenho ambiental, e assim eles receberiam mais recursos, considerando parâmetros como a quantidade de área protegida que o município tem, se eles têm muitas áreas em terras indígenas, se eles já implementaram saneamento ou adequada disposição de resíduos sólidos. Então, a ideia do esquema do ICMS é incentivar os municípios a melhorar o seu desempenho ambiental. Mas também tem uma parte disso que é uma compensação, porque existem municípios, principalmente no norte do país, em que a área do município ela tem uma proporção muito grande de unidade de conservação ou de terras indígenas na sua área. Então, ela já tem assim, uma área reduzida para atividade que renderia a ela algum outro tributo. Então, essa é a ideia de que os municípios que receberiam uma compensação ou incentivo a conservar tivessem esse incentivo financeiro por meio do ICMS. Eu procurei vários artigos que fossem interessantes para vocês verem uma avaliação na prática, sendo que a gente já tem anos de experiências em ICMS ecológico ao longo do país. Eu peguei esse estudo que é recente, de uma pesquisadora da UFRJ, que faz uma avaliação da gestão ambiental municipal no Brasil todo. E eu vou mandar para vocês junto com esses slides. Então, para que cada município receba uma parte do ICMS ecológico, existem alguns critérios, como, por exemplo, a porcentagem de unidade de conservação que ele tem, aquelas coisas no slide anterior. Mas cada estado tem o seu critério para distribuir o ICMS ecológico. Não existe um parâmetro único. Cada estado faz a sua definição de critérios, parâmetros, indicadores e formas de verificação. Então, por exemplo, o recurso que o município recebe como repasse do ICMS do estado, ele não está ligado diretamente a que ele tenha que fazer algum gasto ambiental. Às vezes está ligado ao fato dele ter ou não uma unidade de conservação em seu território. E nessa pesquisa, a pesquisa visava definir empiricamente se de fato o ICMS ecológico estava servindo como estímulo à adoção de práticas sustentáveis. Esse estudo ele é interessante por ser recente, por ter analisado os dados orçamentários municipais dos 17 estados que já instituíram o mecanismo do ICMS ecológico. Então, é um estudo muito amplo. É o mais amplo que eu conheço por analisar os 17 estados e todos os municípios.
e foi observada uma correlação positiva entre os recursos recebidos de ICMS ecológico e o gasto ambiental municipal. No geral, a conclusão do artigo é que os instrumentos econômicos podem sim ter um papel relevante na gestão pública mais sustentável. Então, em muitos dos estados, se estimula uma competição entre os municípios de que quem apresentar o melhor indicador ambiental teria um maior recebimento de ICMS depois. Mas, para avaliar isso, então, o artigo analisou a receita total do orçamento, a participação do ICMS estadual naquele município e o gasto com a despesa em gestão ambiental. Uma outra conclusão importante que o estudo chegou é que também a escala desse repasse também importa. Se a porcentagem que o município receber for muito pequena comparado à sua receita, ele não vai impactar tanto a performance ambiental. Bom, isso aí, buscando mais um exemplo, na verdade o ICMS, do que o Estado arrecada, fica 75% para o Estado. 25% ele divide para todos os seus municípios. E em cada estado há uma legislação de como se faz isso. Eu peguei esse exemplo do Mato Grosso do Sul, porque é interessante, vocês podem acessar nesse endereço que está aí, o guia orientativo do ICMS ecológico. E como a gente sabe, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado importante, tanto do ponto de vista de recursos ambientais, quanto da sua produção agrícola. Então é interessante ver como esse estado, especificamente, vem tentando compatibilizar a sua gestão. Essa figura está nesse guia orientativo que eu mostrei no slide anterior. Não está uma figura muito boa, era só para ter uma ideia da complexidade que é a distribuição e calcular o recurso que vai para cada coisa, com base no ICMS. Ali nessa círculo à esquerda é aquilo que eu disse, 75% fica para o Estado, 25% para os municípios. Como? Aí tem, com base na área do município, um pouco dividido igualmente entre todos, um pouco com base no número de eleitores de cada município, conforme um percentual sobre a receita própria que cada município tem, e aí uma parte para um critério ambiental. Quer dizer, então esses 25% o Estado não pega e divide igualmente entre os municípios. Tem toda uma fórmula que atende a vários critérios. Nesse caso aí do estado do Mato Grosso, são 5 critérios e porcentagens diferentes para calcular quanto do ICMS vai para cada município. E ainda dentro de cada critério tem subcritérios, por exemplo, esse do Mato Grosso, ainda da porcentagem que for destinada a ICMS ecológico, 7/10 são devido à unidade de conservação que o município tenha, e 3/10 se ele adotou ou não o plano de gestão de resíduos sólidos, sistema de coleta seletiva, a disposição final dos resíduos sólidos, ou seja, em que estado em que ponto ele está com a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma questão ambiental importante também. Então, e aí, ainda dentro do percentual que for para os municípios, pela questão da gestão do resíduo sólido urbano, ainda ele tem 3 critérios para atender, conforme tem o plano, não tem o plano, já implementou. Então, é uma coisa bastante detalhada e complexa a definição de recursos do ICMS que o município recebe. Bom, e ficamos por aqui, mais ou menos até a metade do nosso texto de referência, e continuamos a aula 6 na parte B. Obrigada!